Olá, Crismandos, boa noite, a paz de Jesus, salve Maria, Deus abençoe a todos. Vamos refletir nesse encontro sobre uma coisa que é muito terrível, né? É um mal que veio para arrancar a felicidade, né? Que tem o poder de nos privar do amor de Deus. O mal que tem o poder de nos roubar da presença de Deus. Um mal tão perigoso que pode matar para a eternidade. Um mal que pode destruir famílias, pode destruir você, pode destruir eu, né? O que vamos falar hoje é sobre o pecado. O pecado, ele teve as suas origens, né? Todo pecado teve a sua origem, né? E a origem que nós estamos estudando depois da criação, né? Deus fez com a sua bondade, com a sua grandeza, Deus criou o céu e a terra. Ele fez o ser humano, né? No sexto dia, Deus fez o ser humano. E o seu ponto alto, né? O seu ponto alto da criação, Deus fez o ser humano. O ser humano, ele é dotado de razão, nos deu a liberdade de escolha, nos deu a liberdade para poder administrar. Deus não nos fez robô, é um robô que temos que fazer as ordens, né? Deus nos deu a liberdade e nós nascemos para poder amá-lo, É um relacionamento de amor de pai para filho, né? Quando você tem uma grávida, uma família espera um bebê, né? E quando a criança nasce, né? Coloca no bercinho ali, e o que o pai quer e que a mãe quer é o relacionamento de amor, né? E que a criança cresça, a criança amadureça, né? Então é esse relacionamento de amor que Deus nos criou, né? Quando Deus então criou o homem e a mulher, Deus quis esse relacionamento de amor. E o que o pecado ele ocasionou, né? Essa quebra, né? Essa quebra de união com Deus, né? Quando o homem preferiu se vangloriar, né? Fazer as coisas do seu jeito e deixar Deus de lado, né? É isso que aconteceu e é isso que a gente vai estudar, né? Hoje, como o pecado ele é um mal que nos arrasta para fora da presença de Deus. E para isso, nós vamos estudar hoje capítulo 3 de Gênesis, né? A culpa original. Aqui fala sobre como o pecado ele adentrou, né? Em algum determinado ponto, né? Adão e Eva, eles viviam no paraíso em amizade com Deus, né? Tinha uma relação ordenada, né? Para Deus. Então, eles viviam, né? Deus criou, né? A natureza, colocou Adão e Eva lá e colocou um limite, né? Uma instrução para que eles não tocassem naquela árvore daquele fruto proibido que estava no meio do jardim. Porque aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Só quem tem esse conhecimento do bem e do mal, né? É Deus. Então, quando aqui fala que a serpente, né? O induziu eles a comerem, né? O fruto do bem e do mal, vejamos aqui o que vai acontecer, né? Capítulo 3 de Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha formado. Deus tinha formado que a serpente aqui é o anjo, né? É o anjo decaído, né? Houve, não sei se vocês sabem, mas teve uma batalha no céu, os arcanjos, né? Batalharam com São Miguel e um terço dos anjos caíram para a terra, foram decaídos, né? Não podiam mais viver na amizade com Deus, né? Porque lá só fica, o céu só é
quem é aqueles que têm aquela amizade com Deus. Então a serpente, o grande dragão que eles falam lá no Apocalipse, né? Era Lúcifer, né? O anjo de luz, o anjo poderoso que é muito inteligente, né? Os anjos são inteligentíssimos, os anjos são muito inteligentes, né? A capacidade de inteligência dos anjos é superior à do ser humano, então por isso ele é muito esperto. Então os seres espirituais, eles são muito espertos, e por isso que eles fazem, né, muitas pessoas pecarem. Eles são muito inteligentes, mas eles não têm a sabedoria, né? Nós temos a sabedoria de Deus. Tanto é que São Miguel, né, é de uma hierarquia abaixo, bem abaixo deles, né, dele, e pela graça de Deus, pela sabedoria de Deus, derrotou o Lúcifer, né, no céu. Então, continuando aqui, sabemos que a serpente era esse anjo, né, decaído. Ela disse à mulher: é verdade que Deus proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer dos frutos de todas as árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não vos comereis dele e nem tocareis, para que não morrais. Então, Deus colocou aquela árvore, né, aquele limite, né, até onde o homem pode ir, né? Quando você abusa da sua liberdade, quando você abusa da liberdade que Deus deu para você, para fazer o mal, né? Isso tem uma consequência. Quando você quer viver sua amizade sem Deus, você quer viver a sua vida sem a presença de Deus, Deus vai te dar a sua liberdade. Você pode seguir, mas você vai ter que arcar com suas consequências, né? De estar fora da presença de Deus, né? Que vamos estudar mais para frente. E a serpente, ela fala: ó não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia que deles comerdes, vossos olhos se abrirão, e serei como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então a serpente ficou ali, né? Instigando, né? E aí Eva, na sua cabeça, né? Serei como deuses, olha que legal, né? Quem não quer ser como Deus, né? Então, a serpente, ela foi enganando Eva, né? Foi enganando, né? Tentando surpreendê-las, né? Dando, né, a sugestão para Eva. A mulher, vendo que o fruto era bonito, né? O fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, e muito apropriado para abrir a inteligência, né? Para abrir a inteligência, tomou dele e comeu, e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então, os seus olhos se abriram, e vendo que estavas nu, tomaram folhas de figueira e ligaram, e fizeram uma cintura para si. Né? Quando a gente peca, né? Igual Adão e Eva pecaram aqui comendo do fruto, eles sentiram vergonha, né? Ali, eles sentiram vergonha das suas fraquezas, das suas misérias, e eles viram que fizeram errado, viram que pecaram. Então, eles se esconderam da face de Deus, se esconderam da face do Senhor, né? O homem e sua mulher se esconderam da face do Senhor, no meio das árvores do jardim. É o que acontece, né? Quando a gente peca contra Deus, quando a gente peca, a gente quebra essa aliança com Deus, né? Essa aliança com Deus, ela já não existe quando você peca. A gente faz um pecado mortal, né? Sabendo que esse pecado vai nos ocasionar coisas ruins, então a gente fica com vergonha, né? Vergonha, e só na misericórdia de Deus, né? Por isso que Deus enviou seu Filho único, né? Jesus Cristo, para nos salvar na cruz, né? Deus nos deu o seu Filho único, né? Aqui fala em João 3,16, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo,
que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, para que o mundo seja salvo. Então, Adão e Eva pecaram, né? Mas será que porque eles foram enganados pela serpente? Será que eles foram enganados pela serpente ou será que eles foram desobedientes, né? Uma dessas duas vertentes. Será que eles foram enganados? Interrogação. Será que eles foram desobedientes? Para saber se Adão e Eva foram enganados, né? Esse tipo de pensamento que vai dizer aqui, né? Que depois, né, ele vai falar assim. Deus fala assim para ela no capítulo 11. Quem te revelou que estavas nu? Terias porventura comido do fruto da árvore que eu havia proibido de comer? O homem respondeu, a mulher que puseste ao meu lado apresentou deste fruto, e eu comi. E o Senhor disse à mulher, por que fizeste isso? A serpente me enganou. Respondeu ela, e eu comi. Então, esse tipo de enganação, né, você colocar a culpa em outros, né, é um, de certo modo, errado, né? Porque quem peca somos nós, né? Satanás só coloca a armadilha para que nós caímos, né? Quando a gente terceiriza os nossos pecados, é diferente, né? Então temos que esse pensamento, né, que Satanás nos enganou, né? Mas a responsabilidade e a liberdade de escolha é a gente que faz, né? Existe uma sugestão ali, uma sugestão que nos leva ao engano, mas sempre no final, né, a decisão é sempre do ser humano. Existe uma sugestão, é sempre uma decisão livre, e se não é uma decisão livre, não é pecado. Ninguém apontou uma arma na cabeça dele para que ele comesse o fruto, né, proibido. Eles foram de livre e espontânea vontade, né? Se você tivesse alguém apontado uma árvore na cabeça dele como fruto, né, não seria pecado. Não seria pecado. Não, porque para que o pecado existisse, para que o pecado para o pecado existir, precisa você conhecer, né, saber que é proibido, igual os mandamentos. Você sabe que são os mandamentos, né? Se você sabe que não furtar é um pecado mortal, você sabe que é um mandamento de Deus e você vai lá e furta, então é um pecado mortal, porque é um pecado que você, né, desobedeceu, né, uma lei, né, uma lei, mas se você faz isso não sabendo que é um pecado, né, eu peguei, mas eu não sabia que furtar era pecado, então não é pecado. Mas quando Deus dá a instrução para que Adão e Eva não toquem naquela árvore, e você vai com a liberdade que Deus te deu, e você fala assim, é a mesma coisa, né? Eu tenho uma filha, né? E essa filha, eu falo para minha filha, não toque no fogo, filha, porque isso vai fazer você queimar. E a minha filha olha aquilo, sabe que é verdade, né? Ela sabe, ela tem a razão, né? A razão disso. Então, ela tem a inteligência para saber que isso é verdade. Mas se chega, né? Chega alguém e começa a falar para ela, nossa, coloca o dedo ali no fogo, não tem... Ou seja, para você ser adulta, igual seu pai, você tem que começar a colocar o dedo no fogo. E a criança fica com aquilo na cabeça, né? Será que se eu mexer ali, né, aquilo... E a pessoa fica te cutucando para você colocar a mão no fogo. Vai, coloca a mão no fogo. Aí minha filha
fica naquele pensamento, né? Fica pensando aquele zumbido no ouvido dela, né? Fala assim, bem que seria legal eu ser como meu pai, né? Então eu vou lá e vou mexer no fogo. Aí quando ela vai, ela se queima. Então é mais ou menos assim, né? Satanás age assim. Ele instiga as pessoas, ele instiga você a pecar para que você mesmo peque com sua própria liberdade, né? Então é assim. Podemos até nessa situação de Eva, né, imaginar, né, como ela fala, como seria legal ser como Deus, né, centro das atenções, tomar minhas próprias decisões, de viver sem a presença de Deus. Então eles não foram simplesmente enganados, né? Eles teve uma decisão livre. E eles compreenderam a proposta, né, de Satanás e abraçaram essa proposta de poder comer do fruto, né, que estava no meio da árvore, no meio do jardim. Porque o pecado é sempre uma decisão livre. Cuidado, jovem, você também, né? Não devemos colocar a culpa dos nossos pecados em outros, né? No Satanás, no governo, nos colegas, né? Qualquer coisa, porque a decisão é sempre nossa, né? Como eu disse, o pecado mortal, você rompe essa amizade com Deus, né? Quando você comete um adultério, aquela amizade que você tinha com Deus acaba, né? Então, eles foram desobedientes, de certo modo, eles foram desobedientes, com certeza. Vamos ver o nível da desobediência, mas não foi uma desobediência qualquer, né? Vamos colocar um exemplo aqui. A mãe tem um filho comilão, né? Ela vai lá, prepara aquelas guloseimas, coloca tudo em cima da mesa, coloca o filho lá e fala pro seu filho, tem tudo aqui que você gosta, mas você não vai comer. Você vai lá na geladeira, lá você tem verdura, tem legumes, tem frutas, né? Essa mãe, ela tá tentando com seu filho. Com certeza, quando ela virar as costas, quando ela for para um outro lugar, seu filho vai comer o que está em cima da mesa, né? Então é assim. Mesmo que sua mãe vai ficar brava, ele vai comer, porque é uma tentação, né? É uma tentação. Mas não foi uma tentação assim, né? Não é aquela... A pessoa vai falar que era uma coisa... Aquela árvore era uma coisa irresistível, era uma grande tentação. Não se trata disso, né? Outro exemplo, a mãe sabe que seu filho vai fazer aniversário, começa a preparar, né? Prepara a festa, tudo, bolo e pipoca, e faz aquela festa toda e diz pro seu filho filho, eu fiz essa festa para você, eu só não quero que você saia de casa. Você não pode sair de casa. Eu vou chamar seus amigos, né? Vamos fazer uma festa aqui. Aí, quando a sua mãe foi chamar os seus amigos, chega no dia da festa, né? Chega um estranho, né? E bate na porta e fala pro seu filho, vamos curtir a sua festa, né? Deixa essa festa aí, vamos sair, vamos curtir, fazer uma doideira, beber, vamos curtir a liberdade, vamos amar, seu pai, sua mãe não te ama, né? De certo modo, né? Você tem essa liberdade. A vida, o estranho fala assim, a vida boa é aqui fora, o que está aí dentro não vale nada. Aí aqui fora você será feliz, longe do seu pai, da sua mãe, porque felicidade é viver do seu jeito, sozinho, distante. Então esse estranho, ele fala para esse rapaz, né? Aí esse filho ouve essa voz do estranho, né? E abraça, né? Sai
bate a porta, sua mãe grita: filho, vem, sua festa está aqui, tem um banquete para você, seus amigos. Aí o filho diz: não quero mais, mãe, não quero mais, vou viver do meu jeito, livre, né? Não quero mais, eu não te amo, não te adoro, né? E sai de casa para viver a vida. É mais ou menos o nível, né? Adão e Eva pecaram nesse nível, né? É mais ou menos nesse nível mesmo. Ele sabia que não deveria tocar na árvore, né? Do fruto da árvore, mas por trás disso ele queria dizer, né? Por trás de tudo isso, eles queriam dizer: Deus, o que você diz não me importa mais. Não me interessa mais nada do que o Senhor diz. Não acredito mais no seu amor e eu quero viver do meu jeito. Eu vou viver sozinho, com minhas regras e formas. Né? É mais ou menos isso quando a gente peca. A gente não quer viver mais sem Deus. A gente não quer procurar igreja. A gente não quer procurar fazer oração. A gente não quer procurar mais ter essa intimidade com Deus. Então, cuidado, jovem. Cuidado. Se você está numa situação dessa, de desinteresse por Deus, de querer viver sua vida sozinho, de querer viver sua vida sem Deus, cuidado, hein? Cuidado, você já pode estar em pecado mortal e você precisa se confessar. Você precisa se confessar para que você volte essa amizade com Deus. Entendeu? Então, você, no catecismo da igreja, catecismo da igreja, esse amarelinho, fala que o pecado, no parágrafo 1850, que o pecado é uma ofensa a Deus. Assim, o pecado é o amor a si próprio até o desprezo de Deus, Você tem um desprezo de Deus. Então, a essência do nosso pecado, essa essência do pecado, então, a que aprendemos, é sempre uma decisão livre, uma decisão livre de negar a palavra de Deus. É sempre uma desobediência a Deus, mas não uma desobediência qualquer. É uma desobediência perversa ao amor de Deus. E quais as consequências, que pode causar um pecado? Quando você está na graça de Deus, você tem essa amizade com Deus, você está unido a Ele. Mas o que o pecado pode causar em nós? Primeira consequência do pecado, a perda da graça santificante, ou seja, amizade com Deus. Você começa a ficar desinteressado por Deus, começa a não querer mais estar mais próximo de Deus, se esconde, não quer mais ir na missa, não quer mais rezar, não quer mais saber sobre Deus. Essa é a primeira consequência. Segunda consequência, do pecado, a desordem nos relacionamentos humanos. Um homem que já não ama mais a Deus se torna incapaz de amar o próximo. Nós vemos isso depois, mais para frente, que Adão e Eva pecam, os conflitos que vão tendo, entre Adão e Eva, depois seus filhos, vão ter conflitos, um vai matar o outro, e a partir daí surge a desordem dos relacionamentos, É pai matando filho, filho matando pai, é irmão matando irmão, A gente vai estudar isso durante a catequese. Uma terceira consequência que o pecado causa em nós, que causou, os males físicos, O pecado original, aquele primeiro pecado, ocasionou os males físicos, as doenças, as dores. A doença é uma consequência do pecado, A dor também. Enquanto a gente vivia na graça de Deus, com os nossos primeiros pais, então a gente não experimentava a dor, não tinha doença. Tudo isso foi quebrado
com o pecado, os primeiros pecados, né? O primeiro pecado. E uma consequência associada foi a morte, né? Do corpo, né? A separação da alma e do corpo. Uma quarta consequência também que podemos colocar, a desordem, né? Do nosso ser. Antes, né? Adão e Eva viviam era todos ordenados, os sentimentos de Adão e Eva era tudo ordenado, né, em direção a Deus. Depois do pecado original, tudo se desorganizou. Os sentimentos, os afetos, né? Agora é como se acontecesse uma batalha dentro da gente, né? Uma batalha espiritual, né? Um combate interior dentro de cada um. Até esse combate, né? Que nós travamos, né? Até hoje, né? Esse combate espiritual. E às vezes a gente até quer fazer o bem, mas não consegue fazer o bem. Às vezes a gente quer, né? As nossas paixões ficam desordenadas e acaba tirando nós da presença de Deus. E à medida que vamos pecando, os pecadinhos, os pecadões, nós nos tornamos escravos do pecado. E muitas vezes a pessoa até quer sair do pecado, né? Ela quer voltar para Deus, mas não tem força. Ela não consegue, porque está viciada, ela está amarrada no pecado. Então ela se torna escrava do pecado, né? Uma pessoa que é escrava da bebida, tem certas horas que até ela quer sair, mas ela é muito fraca, né, para sair, porque ela está amarrada. Então ela já não tem força mais para sair. A pessoa que usa drogas, né, se Deus não tirar ela desse pecado, se Deus, né, até ela quer sair do pecado, mas não consegue, né? Então é isso, pessoal. Depois a gente vai estudar um pouco mais, né, continuar sobre os pecados, né, e para a gente adentrar um pouquinho mais, né, nossa catequese é assim, né, a gente estuda primeiro a criação, né, Deus criou o ser humano, agora Deus nos ensina como o pecado entrou, né, para poder aprender sobre os nossos pecados de hoje, né, por que nós cometemos o pecado, né, porque nós somos fracos, né, então todo esse estudo sobre o pecado, né, tem as suas origens, né, então precisa estudar sobre os pecados, né. Então, qualquer dúvida, né, sobre o pecado, sobre, né, o que fazer, como sair do pecado, né? Então, a gente precisa estudar as origens, né? E agora a gente vai estudar como Deus, né, depois do pecado, Deus não deixou nós. Assim, Deus sempre quis uma aliança. Então Deus, durante todo o tempo, Ele vai fazer sempre alianças, né, procurando salvar a humanidade, né? Então, durante a catequese, a gente vai estudar as alianças, né, que Deus fez até chegar nos mandamentos, né? Depois estudaremos os mandamentos da lei de Deus, né, Moisés, né? E ali a gente vai aprender um pouquinho mais, né, sobre o pecado, tá bom? Deus abençoe a todos. Salve Maria. Qualquer dúvida, só me perguntar, né? Temos o Catecismo da Igreja Católica, estamos embasados sobre o Catecismo e sobre a Palavra de Deus, tá bom? Qualquer dúvida, só nos chamar aqui no privado, né? E a gente vai estudar um pouquinho mais a partir dos encontros que vem. Deus abençoe.